Oi, minha gente, com vocês aqui para a gente gravar a segunda parte do nosso capítulo 7, que tem o nome de núcleo e divisão celular. Então ficou faltando a gente falar sobre cromossomos e divisão celular, certo? Eu peço que vocês peguem o livro de vocês, o nosso caderno, que vocês coloquem aí na página 99, tá, gente? Principalmente aqui nessa aula, porque vocês vão preencher alguns espaços que tem aí em nosso caderno. Então é importante que vocês estejam com esse caderno em mãos para a gente poder começar a nossa aula, perfeito? Então, se você lembrar o gancho que nós tivemos na aula passada, nós paramos falando sobre cromatina e cromossomos. Até coloquei um slidezinho para vocês onde eu demonstrava essa relação que há entre o que é cromatina, o que é cromossomos, e aqui a gente passa a falar em cromossomos. Por que cromossomos já junto da divisão celular? Porque é um estado morfológico do material genético, né, novelado, totalmente dobrado sobre si mesmo, como vocês estão vendo aqui, que vai dar origem a uma estrutura compacta que vai facilitar o processo de divisão desse material genético. Nós vamos iniciar com divisão celular, então é preciso que o material genético esteja individualizado, que ele esteja compactado para poder ser dividido de maneira equitativa. Então aqui a gente tem essa formação, ó, como vocês estão vendo aqui, a cromatina, que é o material genético descondensado, depois ela começa a enovelar, ó, dobrando sobre si mesmo, em cima de nucleoproteínas chamadas de estonas. Está aqui ó, o conjunto feito por 8 estonas, mais um material genético, dando o chamado nucleossomo, e ele começa a enovelar sobre si mesmo, formando o cromossomo, tá? Para a gente não esquecer a estrutura cromossomal, a gente sempre olha o cromossomo e identifica ele com duas regiões unidas pelo centrômero. Por que isso aqui acontece, gente? Porque a gente sabe que o cromossomo será formado para que haja a divisão celular. Por isso que é preciso ele manter-se unido, já que aqui eu tenho cópias, ó. Isso aqui que a gente vai classificar daqui a pouco, nós chamamos de cromátides. Aqui eu tenho uma cópia da molécula de DNA, também enovelada, também espiralada e presa pelo centrômero. É isso aqui que eu falei, eu tenho que prender aqui pela barriguinha para que não perca material, para que não solte essas moléculas e acabe levando a um dano numérico nas células oriundas a partir dessa divisão, tá? O cromossomo ele tem basicamente o braço, a gente vai conhecer aqui os braços do cromossomo, o centrômero e aqui na ponta o telômero. Sobre esse telômero, eu vou conversar com vocês mais detalhadamente quando a gente estiver estudando um capítulo no segundo caderno sobre câncer, tá? De antemão, eu te adianto aqui, ó, que esse telômero é a área final do cromossomo, aonde aqui vai ser coordenada a quantidade de divisões que essa célula vai ser submetida. Então existe uma enzima aí chamada telomerase, que ela vai controlar a quantidade de divisão, cada vez mais diminuindo o tamanho dessa região inexpressiva. O telômero é uma região inexpressiva do material genético e ela vai encurtando a cada divisão, indicando que chegou o limite de divisão do material genético. Então a aplicabilidade do telômero, a gente explica isso aí com relação a um capítulo sobre o câncer, né? O que é que os estudos vêm sendo feitos e aprofundado a respeito dessa multiplicação desgovernada de células neoplásicas que podem gerar o câncer, tá ok? Então, seguindo aqui, a gente tem uma estrutura completa de um cromossomo, como vocês estão vendo aqui, isso é uma molécula de DNA enovelada sobre si mesmo, e aqui você tem um centrômero que vai prendendo a sua cópia, que vai prendendo a sua estrutura, que é idêntica, tá? Começamos a identificar pelas cromátides, ó, então aqui eu tenho uma cromátide, no outro eu tenho a cromátide chamada de cromátide irmãs. Então, elas são irmãs porque vieram da mesma molécula de DNA, perfeito? O centrômero aqui prende essas cromátides, une, isso aqui tem um conjunto de proteínas chamada cinetocórica, são proteínas que vão agrupando e prendendo as cromátides entre si. Essa segunda constrição que vocês estão vendo aqui, ó, elas vão dar origem a uma região específica que é chamada de região SAT ou zona SAT. Na aula passada, a gente viu que o material genético na forma de cromatina se reúne, se condensa junto com o RNA e com proteínas, formando o nucleolo. Então, quando essa cromatina condensa para originar os cromossomos, estão aqui, ó. Essa região que você está vendo aqui, ó, nas cromátides, é o nucleolo. Quando ela descondensar, ela vai colaborar com os demais cromossomos dessa célula para originar o nucleolo, por isso que também ela é chamada região organizadora do nucleolo. Perfeito? Vamos classificar os cromossomos para a gente entrar em divisão celular. Os cromossomos são classificados. Essa classificação, gente, é de 1969, lá da década de 1960. Ela foi proposta por Denver, onde ele diz que os cromossomos eles são classificados de acordo com a posição do centrômero. Ó.
Então aqui nós temos o cromossomo metacêntrico, esse é o mais comum nos seres humanos. Você tem braços de tamanhos iguais. Quando esse centrômero desloca-se um pouco para a ponta, são braços de tamanhos ligeiramente desiguais, nós chamamos de submetacêntrico. Quando há um deslocamento e uma aproximação de uma das pontas do cromossomo, nós chamamos de acrocêntrico, braços totalmente desiguais. E quando esse centrômero está na extremidade do cromossomo, nós formamos o cromossomo chamado telocêntrico. Esse aí, ou esses 4 exemplos, são os tipos de cromossomos que nós encontramos. Então agora a gente entra propriamente na divisão celular. A gente precisa entender que a célula passa por 2 mecanismos. O ciclo celular de vida, ou seja, a vida de uma célula, que é o seu ciclo, é dividido em período interfásico, ou seja, fase de intérfase, e de divisão celular. Então a célula, ou ela está no seu metabolismo, ou ela está se dividindo, tá ok? Isso é o que a gente chama de ciclo celular. Aí a gente vê aqui nessa figura, eu gosto muito de explicar aos meus alunos com essa figura, porque a gente vê que boa parte da célula ela está no seu período metabólico, em sua atividade essencial de sobrevivência. Não esquece que um tecido é um conjunto de células e que um órgão é formado por uma série de tecidos que estão justapostos para que haja um funcionamento. Trocando em miúdos, nós funcionamos por conta da atividade de cada célula do nosso corpo. Claro, somos multicelulares, então para que haja um dano maior para o nosso organismo, várias e várias células têm que comprometer o seu metabolismo. Mas se a gente analisar isoladamente, nós compreendemos que a atividade metabólica de uma célula representa a sobrevivência da mesma, consequentemente, sua reprodução e sua atividade. Então, enquanto a célula estiver sem se reproduzir, ela encontra-se em intérfase, tá? A gente vai ver daqui a pouco os períodos que dividem essa intérfase. Quando ela entrar no processo de divisão, como a gente está vendo aqui, ó, realizando a mitose, que tem aqui as suas fases e tal, até que uma célula origine isso, outras, né? Então a gente diz o quê? Que isso é o chamado ciclo celular. Vamos compreender aqui, ó, vamos ver essa imagem aqui, ó. O que é intérfase? Essa intérfase, gente, é a fase que vai anteceder a divisão. Então, quando nós iniciarmos os períodos preparatórios, essa célula vai iniciar o seu processo de divisão, mas para que haja isso, é preciso toda uma preparação que acontece em períodos que a gente divide da intérfase, tá? Então, nela vai ocorrer a duplicação do DNA, a formação dos cromossomos duplos, ou seja, tudo aquilo que se prepara para que ocorra a divisão. Então, esse período, a gente vai ver isso daqui a pouco detalhadamente com vocês, é dividido em período G1, esse G aqui vem do inglês da palavra gap, que significa intervalo, onde tem aqui uma alta atividade metabólica, depois você tem o síntese, que é determinante, né, gente? Se essa célula vai dividir, é preciso que ela duplique o seu DNA. Então, no período G1, eu tenho uma quantidade X de material genético. Quando chego em G2, que passando por S, obviamente eu tenho a duplicação desse material genético. É preciso duplicar para depois dividir, senão essa célula, as células oriundas desse processo de divisão, ela teria uma quantidade menor de cromossomos. Então aqui a gente tem uma informaçãozinha muito importante, ó. Alguns autores abordam também a fase G0, anterior à fase G1, que é o período em que a célula permanece em repouso, até que algum estímulo a faça entrar em divisão. Esse G1, esse intervalo G0, perdão, ele é muito discutido em livros, viu, gente? Ele é muito citado, então uma partezinha bem aprofundada seria um período de stand-by. A célula parou um pouquinho a sua atividade, está esperando um estímulo exógeno para entrar em G1, G1 ela faz S, S ela faz G2, e aí começam as fases da divisão celular. Para você ter ideia, tem algumas doenças, tem algumas patologias que acometem a célula, em que se tenta induzir bioquimicamente para que a célula fique em G0 e não entre em divisão. Entre elas, a gente pode citar a questão do câncer, né? Já que o câncer é uma multiplicação desgovernada de células. Então, manter essa célula em G1 seria uma segurança para que ela não sofresse múltiplas divisões, consequentemente levando e propagando células equivocadas geneticamente. Eu gosto também de passar para vocês essa imagem, então acompanha aí no nosso monitor, que aqui ele coloca para a gente a questão da hora, para a gente poder ter uma noção que demora-se muito mais para preparar para a divisão do que propriamente as fases da divisão. Claro que, didaticamente, a gente cita muito mais tempo relacionando para você, né, elencando aí os acontecimentos das fases, mas a preparação da célula para iniciar as fases da divisão, isso tem um tempo bem maior. Então aqui, só para você ter ideia, se eu dividir aqui um ciclo celular que envolve a parte bioquímica e de divisão em 24 horas, em um dia, ó, você tem 9 horas a célula em G1,
Já já a gente vai entender o que é que está acontecendo nesse período chamado G1. 10 horas essa célula em S, em síntese, esse S vem de síntese, que significa duplicar seu material genético, duplicar seu centro celular. E 4 horas e meia em G2, onde essa célula está estabilizada, a atividade bioquímica cai e ela vai começar o processo de divisão. Então, se a gente somar aqui, gente, eu tenho 23 horas e meia. Então, uma célula que passa 24 horas para que haja uma divisão mitótica, destas 24 horas, prestem bem atenção, ela passa 23 horas e meia se preparando para dividir. E em 30 minutos, ela faz o processo de divisão. Ela passa por prófase, metáfase, anáfase e telófase. Isso é curioso, gente, porque é preciso que a célula ela divida-se rápido. Quando o material genético está na forma de cromossomo, ele está muito vulnerável a perder partes, a sofrer danos, sofrer processo mutagênico. Então é preciso que ela divida o mais rápido possível para que não traja transtornos a essa informação que está sendo de uma célula-mãe para as suas células filhas. Perfeito? Vamos começar aqui, ó. Vamos conhecer a interfase um pouquinho, mais o passo a passo da interfase, ó. Vocês têm aí os 3 períodos que compõem essa interfase. Aqui no período G1, eu queria destacar para vocês que o metabolismo está intenso, porque tudo isso aqui é uma preparação, viu, gente? Para que haja divisão. Então, um metabolismo muito alto aqui durante o G1. Surgem novos organoides que vão ser depois divididos equitativamente para as novas células. Imagine aqui, ó, que essa célula, quando acabar a divisão celular, ela vai originar 2. Ou seja, ela vai partir-se ao meio. Então, é preciso que ela tenha uma quantidade maior de organoides para poder dividi-lo de maneira equitativa, perfeito? Quando a gente tem o período de S, isso aqui é muito importante destacar, que a molécula de DNA vai duplicar. Duplicação do DNA, que a gente tinha estudado em aulas anteriores, que é a chamada duplicação ou replicação semiconservativa, né? Então, ela dobrou aqui o seu material genético e estão presos aqui pelo centrômero. Quando ela inicia o G2, né, que é o período final da interfase, que antecede o início da divisão, essa célula começa a crescer. Por quê, professor? Aumentar o volume dela. Porque ela vai sofrer uma ruptura mecânica. Ela vai originar 2 novas células. Por isso que ela expande o seu citoplasma, empurra a membrana plasmática para fora para poder aumentar o seu volume. Certo assim? Então, gente, eu peço que vocês aí vão para o material, para a página 102 do caderno de vocês, para a gente poder começar com os acontecimentos da divisão celular, certo? Então, você tem um espaço aí, na página 102, você tem um espaçozinho onde você vai preencher com isso aqui, ó. Esses tópicos que está aqui na sua tela. Você vai preenchendo isso aí para poder a gente explicando, tá? Não se preocupa com o tempo não, só você dar uma pausazinha e preencher no seu caderno, no nosso caderno de biologia do curso do professor Marcelo Bezerra, lá na página 102. Deixa eu te explicar que isso aqui é o mais determinante, ó. Então, em prófase começa, propriamente dito, a divisão celular. Ora, nós vimos anteriormente que o centro celular ele foi duplicado. E é importante a gente destacar que precisa duplicar o centro celular, é preciso duplicar o citoesqueleto, porque vão ser formadas duas células. Então é como se eu estivesse formando 2 corpos a partir de 1. Então eu teria que duplicar o crânio, duplicar as costelas, duplicar a coluna vertebral, né, o fêmur, o húmero, ou seja, todos os ossos precisariam ser duplicados. Se essa célula vai originar 2, é preciso que seja duplicado o seu centro celular, o seu citoesqueleto. Então aqui, ó. Então aqui eu tenho 2 centros celulares representados por 2 pares de centríolos, já que a gente sabe que um centro celular apresenta apenas um par apenas. Então é importante a gente dividir isso aqui. Eu queria que vocês destacassem no material de vocês formação das fibras do fuso mitótico, tá? Essas fibras do fuso mitótico, elas são originadas do centro celular. Fibras do fuso é porque esses centros vão se deslocar para os polos e vão originar essas fibras. Mas também são originados outros grupos de fibras proteicas, que são as chamadas fibras de Aster. Essas fibras de Aster, elas são oriundas dos centríolos. Então vamos lembrar, existem 2 tipos de fibras proteicas durante a divisão celular. As fibras do fuso mitótico são originadas dos centros celulares, que foram duplicados. Certo assim? E as fibras de Aster são originadas dos centríolos. Já já eu vou te mostrar a posição que elas ficarão na célula. Então aqui a gente tem o início da condensação dos cromossomos. Olha só que coisa importante. A carioteca aqui, ó, ela está degenerando, degeneração. Eu tenho que expor material no citoplasma.
Tá? Então, eu tenho que degenerar a carioteca para esse material genético ficar imerso no citoplasma e o desaparecimento do nucleolo. Ora, se cromatina transformou-se em cromossomo, não existe mais nucleolo. Abaixo a gente tem a mitose, então, a metáfase da mitose. Então, você vai colocar aí esses eventos também no espaçozinho do nosso caderno na página 102. Então, enquanto você vai colocando aí, ó, você vai prestando atenção na explicação. Olhe para essa célula agora. Não existe mais carioteca, óbvio. Por que não existe mais carioteca? Porque eu preciso separar o material genético para depois ele ser dividido. Então, aqui a gente tem metáfase, a célula ocupa, o material genético ocupa a região central dessa célula. Por isso que ele chama de placa metafásica, que está aqui embaixo, ó, formação de placa equatorial ou placa metafásica. Usa-se mais o termo placa equatorial, pessoal, para não fazer uma alusão à fase, tá? Então, um cromossomo atrás do outro, alinhado no centro, e o que é mais importante? Unidos as fibras do fuso. Aí eu queria que a gente destacasse aqui em cima, ó, união das fibras do fuso mitótico com as fibras cromossômicas que são chamadas de cinetocóricas, tá? Já que parte do cinetócoro que a gente tinha visto no começo da aula. Então, veja, por que são as fibras do fuso que entram em contato com o material genético para alinhar e depois separar? Por que não são as fibras de Aster, que a gente viu no slide anterior, que são oriundas dos centríolos? Sabe por quê, gente? Preste bem atenção nessa informação. Nem toda célula tem centríolos. Então, se fosse as fibras de Aster, olha para elas aqui, ó, olha a setinha, que entrasse em contato com o material genético, alinhando ele em metáfase e posteriormente separando em anáfase, células que não tivessem centríolos não tinham como separar seu material genético. É fácil da gente entender, a natureza ela é perfeita. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Quem vai entrar em contato com o material genético para alinhar no centro da célula, formando a placa equatorial, para que na fase seguinte ele seja dividido, como vocês estão vendo aqui, são as fibras do fuso mitótico, tá? Que cortam as células feito meridianos, cortando o planeta. Então, elas é que vão se unir para depois separar, perfeito? É nessa fase a mais duradoura, aqui existe um ponto de checagem, por isso que ele coloca aqui fase mais duradoura. É nela também que os cromossomos atingem um mais alto grau de condensação, para poder acontecer um evento importante, que é esse agora que a gente vai ver, que é a separação dos cromossomos irmãos ou a separação das cromátides. Então, ora, eles estavam no centro da célula, cada cromossomo, um sobre o outro. O que é que aconteceu para que separassem as cromátides? Eu dividisse esse centrômero, ocorreu um encurtamento das fibras mitóticas separando o centrômero, tá? Aí eu coloquei uma porrada aqui de situações que são semelhantes, são sinônimos, mas a gente pode pegar de forma diferente no vestibular, tá? Então, as cromátides migram para os polos da célula, polos opostos, né? Você vê aqui, ó, essa cromátide recuou para esse polo, a cromátide irmã recuou para o polo oposto, devido à separação do centrômero, tá? Então, divisão dos cromossomos, separação das cromátides, separação dos cromossomos, tudo isso é anáfase. E a última fase da mitose, chamada de telófase, eu costumo dizer sempre assim ao aluno: tudo que aconteceu em prófase, telófase desfaz. Prófase faz, telófase desfaz. Então acompanha comigo enquanto você está preenchendo aí no espaço. Vamos lembrar uma coisa importante: durante a telófase, durante a prófase, os cromossomos condensaram-se no início da divisão. Telófase ao fim, eles vão descondensar, vão voltar a ser cromatina. Olha a diferença agora, veja como eles estão já iniciando a desespiralização. Ora, se a carioteca degenerou para eu liberar o material genético no núcleo, ela vai regenerar para eu poder ter esse material genético novamente individualizado. O nucleolo desapareceu por conta da condensação. Se os cromossomos descondensaram, o nucleolo ele reaparecimento do nucleolo. Olha se formando aqui, ó. Olha se formando em cada célula. Reorganização do núcleo, eu dizia reorganização dos núcleos, já que essa célula aqui tem 2 núcleos, né? Ela duplicou primeiro o material genético para depois dividir a célula fisicamente, e aqui o início da citocinese, que é a divisão física propriamente dita da célula, tá? Então, tudo que prófase faz, telófase desfaz. Para a gente poder fechar isso aqui, ó, eu queria só dividir com vocês, diferenciar com vocês a divisão de uma citocinese animal
para uma citocinese vegetal. Então, aqui primeiro eu tenho a citocinese animal, ó, e aqui eu tenho a citocinese vegetal. Você está vendo aqui, ó, parede celular presente nos vegetais, ausente nos animais. Então, vocês têm aí, gente, na página 104 do material de vocês, vocês têm justamente isso aqui a ser preenchido, tá? Esses espaços para a gente poder diferenciar a citocinese que acontece com os animais da citocinese que acontece com os vegetais. Então, primeiro que a gente vai dividir, acompanha comigo, a citocinese animal, ela é dita completa, olhe para cá, para baixo, porque ela divide mecanicamente, divide totalmente a célula, tá ok? Não tem mais contato de uma célula com outra depois de sua divisão. Enquanto que nos vegetais, a citocinese ela é incompleta, elas continuam se comunicando através de pontes aqui citoplasmáticas chamadas de plasmodesmos. Destaquem isso aí quando vocês anotarem. Plasmodesmos são pontes citoplasmáticas que ainda continuam comunicando as células vegetais. A célula animal, sua citocinese, ela é dita centrípeta. Ora, o que é centrípeta? Centrípeta é uma força que acontece de fora para dentro, estrangulando. Veja esse anel aqui, ó. Esse anel que é formado é como se fosse um estrangulamento físico da membrana plasmática para o centro. Olha o que está acontecendo aqui, olha. Olha o sítio de clivagem, como ele bota para aqui, de corte que acontece. É como se eu pegasse uma cinta e apertasse ela para separar. Como essa força vem de fora para dentro, centrípeta. Nos vegetais, olha o início aqui, ó. Olha os fragmoplastos que vão começar a dividir no sentido do cursor aqui, ó. Do centro para fora. Do centro para fora. Por isso que a gente diz centrífuga. Então, a citocinese vegetal, ela é de dentro para fora, ela é chamada centrífuga. A astral é a citocinese dos animais. Por quê? Qual é esse termo astral? Lembra? Os animais têm centríolos. As células animais, elas têm centríolos. As vegetais são ditas anastral porque não têm centríolos. Claro, viu, gente? Escutem bem. Biologia sempre tem as observações a serem feitas. Eu estou me referindo aqui às células de angiospermas, perfeito? Células de vegetais superiores, chamados de angiospermas, esses são destituídos de quê? De centríolos, por isso que é importante você preencher esse quadradinho aqui, dividindo a citocinese, perfeito? Eu vou soltar um videozinho para vocês aqui, ó. Vocês vão acompanhar esse vídeo com áudio, tá? Que é muito importante, ilustrativo, mostrando pra gente a mitose. Acompanha. Durante a prófase, os cromossomos sofrem a replicação e, em seguida, tornam-se mais curtos e grossos durante a condensação. Eles ainda estão dentro do envoltório nuclear. No final da prófase, o envoltório nuclear se rompe. Isso marca o início da metáfase. Agora vemos os dois centríolos, que se deslocam em direção aos polos. Os cromossomos se dirigem para o centro da célula, onde se localiza a placa equatorial, conhecida como a placa metafásica, que cresce na direção dos cromossomos e, finalmente, se apega, liga aos centrômeros de ambos os lados. Em ambos os lados da placa metafásica, podemos ver as duas regiões piramidais limpas, formado por fibras do fuso. Agora, se dermos um olhar mais atento nos centrômeros, veremos que ele se divide para formar dois cinetócoros, e cada um deles é visto anexado a um cromatídeo. A anáfase começa com a separação inicial dos cinetócoros. E então, as cromatídeas irmãs se separam. Essas cromatídeas separadas são chamadas de cromossomos filhos. Após o início da anáfase, esses cromossomos filhos começam, então, a se separar uns dos outros, afastando-se cada uma para as duas regiões polo do fuso. Agora, o envoltório nuclear é formado em torno de ambos os conjuntos de cromossomos. Começa agora o processo de citocinese. Nesta região do centro do fuso, as vesículas começam a se acumular. Isto leva à formação de constrição, que gradualmente se aprofunda e, finalmente, se divide para formar duas células filhas. Bacana, né, pessoal? Muito bom aí que a gente viu de maneira, através de um vídeo, utilizando esse recurso, como acontece o passo a passo da mitose.
Vamos lá, vamos falar de meiose agora, segunda forma de divisão celular. O que é importante é a gente saber na meiose. Veja, a meiose é um evento que acontece para reduzir o material genético, isso aqui é fundamental. A compreensão que é preciso reduzir o material genético em algumas células para que haja a manutenção cromossômica. Então, professor, a meiose vai acontecer em todas as células? Não, gente, a meiose só vai acontecer em células precursoras dos gametas. Então, muito cuidado para a gente não achar que a meiose acontece nos gametas. Não, os gametas são produtos dessa meiose e a gente vai estudar isso na embriologia. É interessante a gente entender que essa redução acontece justamente para que os gametas tenham a metade do patrimônio genético do organismo e quando ele se fundir, fertilizar com o gameta oposto, ele vai manter a quantidade de DNA original dessa espécie, tá? Então, como é que se processa a meiose? Dá uma olhadinha para cá. Então, você tem a célula original, intéfase, tá? Após a intéfase, lembra que um dos eventos é duplicar o material genético, então em meiose também acontece intéfase, é preciso dobrar o material genético, e aqui eu tenho meiose 1, como vocês estão vendo aí, ó, reduzindo a metade o número de cromossomos, e depois eu tenho a meiose 2, originando 4 células haploides, vinda de uma célula diploide. O mais importante a gente entender aqui é que o aluno diz assim, professor, como é que 2 divisões pode reduzir? Não esquece que primeiro ele duplica, e ao duplicar, ele vai originar aqui uma célula duplicada, veja, aqui eu tenho 2N simples, aqui eu tenho 2N duplicados, uma célula diploide duplicadas. Quando ela reduz, veja que a metade veio para essa célula e a outra metade veio para essa célula. Essas células são haploides, pois ela tem a metade do material genético da célula original, porém os cromossomos estão duplicados, a gente não pode esquecer isso, ó. Veja que eles estão presos pelo centrômero aqui, quando a gente analisa o comportamento das células filhas ao término da meiose 1. Essa aqui é a chamada meiose 1, chamada também de reducional. Então a grande pergunta que os alunos fazem é o seguinte, professor, como é que 2 células haploides podem originar 4 células haploides? Onde é que está acontecendo isso? Olha para cá. Como é que 2 células haploides, estas são haploides, podem originar cada uma 2 células haploides também? Ou seja, originando um total de 4. Ora, não esquece que estas células, produtos da meiose 1, elas são haploides duplicadas. Veja que não houve separação aqui do centrômero. Então, aqui fica fácil eu separar esse centrômero, originando 2 novas células com a metade do material genético da anterior. Então, veja, quando termina aqui o processo, as 4 células finais, elas têm a metade da célula original. Por isso que esse é um processo meiótico de reduzir a metade o número dos cromossomos, tá ok? É assim que se processa. Então, a grande dúvida do aluno é o seguinte, como é que 2 células haploides, ou seja, com a metade do material genético da original, podem originar cada uma 2 células também haploides? É porque esse processo aqui, gente, ele não é reducional, ele é equacional. Aqui eu simplesmente separei o centrômero e coloquei um cromossomo em cada célula. Ao término do mecanismo, eu tenho 4 células haploides vindas de uma célula diploide, certo? A gente precisa entender que existe a meiose 1 e a meiose 2, por isso que a gente divide em divisão 2, e o que é que acontece? Essas 2 divisões vão passar por 4 fases. Perfeito? 4 fases normalmente, como a gente aprendeu em metáfase. A grande diferença, e aí está o X da questão, é que a meiose 1, essa primeira divisão aqui, sua prófase, que é a fase inicial, apresenta 5 subfases. E isso aqui, pessoal, é que é explorado pra caramba nos vestibulares. Isso é que é o diferencial que acontece em meiose. Então, o que nós vamos focar com vocês agora é o diferencial da meiose 1, ou seja, meiose 1, divisão 1, prófase 1 e as 5 subfases que acontecem em prófase 1, perfeito? Até porque, gente, porque a divisão 2, a meiose 2, ela é muito parecida com a mitose. Então a gente só vai citar para vocês, mas não vamos estar repetindo os eventos que falamos em mitose, tá? Até porque aqui você vê que repete prófase, metáfase, anáfase e telófase na meiose 1.
prófase, metáfase, anáfase e telófase, na meiose 2, então os eventos eles vão se repetindo, perfeito? Vamos dar um ênfase aqui, um foco para vocês nas 5 subfases da prófase 1, da meiose 1, perfeito? Ô professor, por que essas subfases acontecem? Por que essas informaçõezinhas elas são tão meticulosas, minuciosas? Porque você precisa entender uma coisa, gente, ó. Essa preparação que está acontecendo é para originar os gametas. E é através dos gametas que nós transmitimos aos nossos descendentes toda a nossa carga informacional, todas as nossas características. Então, esses eventos que vocês vão ver agora, essas 5 subfases que vocês vão conhecer comigo agora, são todas elas preparatórias do material genético para poder originar os gametas. E aí você tem o máximo de informação de carga gênica sua para os seus descendentes, tá ok? Então pega aí o material de vocês, lá em meiose, eu vou destacar algumas palavrinhas que eu quero que você destaque também no seu caderno. Então acompanha comigo. A primeira subfase da prófase 1 da meiose, nós chamamos de leptóteno. Ora, tudo aquilo que a gente estudou lá em mitose também está acontecendo aqui, cuidado para não confundir, mas vamos destacar o que é mais relevante, que são os eventos envolvendo o material genético dessa célula precursora dos gametas, perfeito? Então, o que a gente vê? Se eu fosse um citologista agora com microscópio, olhando uma célula durante o processo de origem dos gametas, quando eu olhasse para cá, que eu visse esses pontinhos aqui, ó, vem comigo, esses pontinhos aqui densos, no material genético, já duplicado, tá? Já preso pelo centrômero, como a gente já estudou, eu estou visualizando o que nós chamamos de cromômeros. São pontos densos, ainda do estágio inicial da condensação do material genético. Então, o grande evento do leptóteno é a formação desses cromômeros, que são o arranjo, tá? O ajuste morfológico do material genético, iniciando sua condensação. Não esquece que a gente está estudando prófase, e prófase é marcado pela condensação do material genético. Bora para a próxima subfase, chamada de zigóteno. Nessa subfase acontece um evento que é exclusivo da meiose 1, tá, gente? Esse evento é único da meiose 1, que é a formação do emparelhamento dos cromossomos homólogos. Vejam, esse emparelhamento, gente, é eles ficarem lado a lado. Quando você pegar uma figura na prova que trouxer os cromossomos duplicados e lado a lado, isso é meiose 1, pois isso só acontece em meiose 1. Esse evento a gente chama de sinapse cromossômica. Na próxima subfase, que é o paquíteno, eu vou te mostrar essa imagem. Ele lado a lado e você vai lembrar que isso aí trata-se da sinapse que aconteceu em zigóteno, que é a segunda subfase. Próxima subfase, paquíteno. Então, gente, essa subfase aqui é a mais pedida em prova, porque é nela que acontece o evento determinante para a variabilidade genética, que é o crossing over, que já está aqui destacado. Mas, professor, aonde está esse crossing over? Aonde ele acontece? Ele acontece aqui, ó, nesse ponto que vocês estão vendo, em que uma cromátide de um cromossomo encosta na cromátide do outro cromossomo. Aí vem o ponto mais determinante. Cuidado para a gente não confundir. Crossing over é uma permutação genética, é uma troca de segmento genético entre cromátides homólogas. Cuidado com isso, eu vou repetir. Cromátides homólogas e não cromátides irmãs. Deixa eu te mostrar isso aqui bem detalhadamente. Olha para cá com atenção. Aqui eu tenho um cromossomo, tá? Duplicadinho, perfeito, ó, o vermelho com vermelho, mostrando que eles vieram da mesma molécula de DNA. De lado dele eu tenho um cromossomo homólogo dele, ó, o azul com sua cópiazinha aqui também azul, caracterizando que vieram do mesmo DNA. Então, o crossing over, que é essa permutação gênica, ela vai acontecer não entre as cromátides irmãs. Olha aqui, ó, vermelho com vermelho são cromátides irmãs, azul com azul são cromátides irmãs. Mas como eles estão do mesmo patrimônio genético, o que eles iam trocar aí, né, gente? Não teria sentido eu pegar a vermelha e trocar um pedaço dela com a outra vermelha, já que elas são idênticas geneticamente. O crossing over é uma troca de permutação genética entre cromátides homólogas. Ó, a vermelha é homóloga da azul. Então, aqui no término do crossing over, você está vendo que houve troca de trechos de DNA, caracterizando a permutação gênica e levando, obviamente, ao processo de variabilidade genética. Está aqui, ó, o que eu estava explicando para vocês. Cromossomos homólogos, cromátides irmãs, as duas vermelhas, cromátides irmãs, as duas azuis, e aqui eu tenho cromátides homólogas. Olha aqui, ó.
É esse aqui o crossing over. É nesse ponto que está acontecendo a permuta e a troca, tá? Isso vai formar o X, ó, se você olhar direitinho aqui, parece a letra X, caracterizando o quiasma, tá? Aqui no alfabeto grego, o termo quiasma refere-se a X. Depois que acontece o crossing over, você tem aqui as cromátides recombinantes, ó, o vermelho com a ponta azul, o azul com a ponta vermelho, caracterizando o processo chamado de crossing over. Em evolução, eu vou destacar para vocês a relevância e a importância dessa ocorrência, viu, gente? Isso é que determina a variabilidade genética. Por isso que a reprodução sexuada, ela é muito importante para a variabilidade genética, certo? A próxima, penúltima subfase da meiose 1 é quando a gente olha aqui a formação dos quiasmas. Olha os que nós conversamos com vocês anteriormente. O que é quiasma? É quando uma cromátide sobrepõe a outra, formando aqui assim, ó, a letra X. Beleza? Então, quiasma é o X que a gente fala formado pelo crossing over que aconteceu em Paquíteno. Então, como é que seria a leitura correta? A quantidade de quiasmas observados em Diplóteno me diz a quantidade de crossing over que ocorreu em Paquíteno. É esse o nosso raciocínio. A última subfase da prófase 1 é a terminalização dos quiasmas. Se você prestar atenção aqui, ó, você está vendo que esses quiasmas estão escorrendo para a pontinha. Ó. O toque que a gente chama de X, ó, ele vai paulatinamente escorrendo para a pontinha para diminuir a superfície de contato. Vê coisa importante, viu, gente? Essa superfície de contato diminuindo fica mais fácil para que quando chegar em anáfase, ele separe de maneira equitativa. Por isso que é importante essa terminalização. Quanto maior tiver o contato de uma cromátide com a sua homóloga, quando a gente chegar lá em anáfase da meiose 1, que ocorrer a separação desse material genético, o que é que nós vamos identificar? Pode ser que pedaços ou parte do DNA acompanhem o outro, e você lembra de alguma coisa, não lembra com isso? Não é assim que acontecem os erros na não disjunção cromossômica que leva às anomalias aneuploídicas, que nós chamamos anomalias cromossômicas numéricas? É quando uma cromátide dessa acompanha o outro, ó. Vamos imaginar aqui, olha comigo para cá. Então vamos imaginar que na hora que recuar esse cromossomo duplicado para esse lado, ele leve essa cromátide com ele, ó, porque não aconteceu corretamente a terminalização. Então é muito importante que ele escorregue para a ponta e fique só o contato bem na pontinha para que não haja nenhum dano, perfeito? Então, eu vou fechar com vocês aqui, ó. O resto dos eventos são os mesmos, tá, gente? Aqui em meiose 2, como ele coloca pra gente, acontece do mesmo jeito, ó. Prófase 2, metáfase 2, como tem aí no caderno de vocês. Anáfase 2, veja que aqui o centrômero foi separado, porque você não tem cromossomos lado a lado, cromossomos homólogos, como a gente fala. Veja que um aqui, ó, não está lado a lado com o outro quando a gente chega em metáfase. Consequentemente, em anáfase 2, vai haver separação do centrômero e ao término desse processo, depois da citocinese, obviamente, nós temos 4 células com a metade do patrimônio genético da célula original. Essa é a nossa meiose, um evento fundamental para que se originem os gametas, as células responsáveis pela reprodução, tá? Eu vou te passar mais um vídeo, viu, gente? Esse vídeo fala sobre meiose para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Vamos acompanhar esse vídeo aí sobre... Muitos organismos passam seus genes a seus descendentes por reprodução sexuada, onde 2 gametas se unem formando um embrião geneticamente único a partir dos organismos parentais. O embrião em seguida se transforma em um organismo adulto que, por sua vez, passa a informação genética a seus descendentes. Os gametas são formados por um processo chamado meiose. As células que sofrem meiose para produzir gametas são chamadas de células germinativas. As células germinativas têm 2 cópias de cada cromossomo e sofrem meiose para produzir gametas haploides com apenas uma cópia de cada cromossomo. Esses gametas se fundem para formar um embrião diploide que se desenvolve em um organismo adulto. A meiose é apenas um passo no ciclo de vida de uma célula germinativa. Semelhante à mitose, essas células também passam pela fase de intérfase nas fases G1, S e G2 antes de iniciar a meiose. O DNA dentro de uma célula germinativa é duplicado antes da meiose e se inicia durante a fase S. Os cromossomos em células germinativas duplicados são chamados cromátides irmãs. Essas cromátides permanecem ligadas uma à outra até o segundo evento da divisão celular, na meiose 2. Há 2 eventos de divisão celular na meiose.
A meiose 1 resulta em 2 células filhas com metade do DNA da célula germinativa. A segunda divisão, meiose 2, resulta em 4 células haploides únicas que têm apenas uma cópia de cada cromossomo. Estas células haploides são os gametas que podem dar origem a uma prole através da reprodução sexuada. Vamos olhar mais de perto cada um dos eventos de divisão. A meiose 1 começa com a prófase 1. Nesta fase, o DNA se condensa formando os cromossomos. Aqui vemos as cromátides irmãs duplicadas unidas pelo centrômero em toda a meiose 1. Em seguida, cada par de cromossomos homólogos sofrem sinapse para formar um complexo envolvendo 2 pares de cromátides irmãs formando a tétrade. O material genético é trocado entre os 2 pares de cromátides irmãs. Este evento é chamado de recombinação, também chamado de crossing over. Depois dessa troca, as cromátides irmãs não são mais idênticas uma à outra. Há vários passos importantes na prófase 1. A membrana nuclear começa a se fragmentar. Em seguida, os 2 centrosomos migram para as extremidades opostas da célula e surgem os microtúbulos que se anexam aos cromossomos. A próxima fase da meiose 1 é a metáfase 1. Aqui, os cromossomos se alinham no plano equatorial da célula. Os cromossomos alinham-se aleatoriamente, o que resulta em diferentes combinações cada vez que a meiose ocorre. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos se separam e migram para os 2 polos da célula. As cromátides irmãs continuam ligadas pelos centrômeros. As etapas finais da meiose 1 são a telófase 1 e citocinese. Aqui, a célula se divide em 2 células filhas. Cada uma destas irá agora passar pelo processo de meiose 2. A primeira fase da meiose 2 é a prófase 2. Mais uma vez os cromossomos se condensam e o envelope nuclear se rompe. A principal diferença entre prófase 2 e prófase 1 é o fato de as 2 células filhas terem apenas uma cópia de cada cromossomo homólogo. Assim, na prófase 2, não há sinapse de cromossomos homólogos ou crossing over. Na metáfase 2, os cromossomos se alinham no plano equatorial da célula. Mais uma vez, o alinhamento é aleatório. Uma vez que as cromátides irmãs não são idênticas, haverá muitas maneiras diferentes possíveis para estes cromossomos serem alinhados. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas com o encurtamento dos microtúbulos. Além disso, as extremidades da célula se afastam, aumentando a distância entre os polos da célula. Na telófase 2 reaparece a membrana nuclear e o citoplasma divide-se em 2 células filhas haploides. Esta divisão é chamada citocinese. Uma vez que a meiose 2 começou com 2 células e cada uma dessas células foram divididas em 2 células, temos agora 4 células haploides únicas no final da meiose. Estas células são os gametas. 2 gametas, um do pai e outro da mãe, podem se fundir para produzir um embrião diploide que, por sua vez, cresce através de muitos ciclos de mitose. Perfeito, galera. Então aí o vídeo sobre meiose, para que a gente pudesse acompanhar, né, as animações, como acontece todo o processo. Creio que o que a gente demonstrou anteriormente para vocês, o vídeo aí complementou, o que facilitou o nosso aprendizado. Se liga lá no nosso canal, viu, gente? Prof. Marcelo Bezerra, _biologia. E vamos seguir firme e forte, gente. Bons estudos para vocês.